Bom, vamos pra crise? Onde? Tô falando do Corinthians. Felizmente, pro torcedor do Corinthians. Porque assim, olha, eu vou te falar um troço. Eu, assim, acho que todo torcedor Quando nós falamos no do interior, Corinthians... fala, fia. Ave Maria. Sabe quando tá ruim e você pensa, não pode piorar? A regra da vida, tudo sempre pode piorar. E o torcedor do Corinthians, ele tá percebendo isso. Porque um negócio atrás do outro. Agora, a notícia que saiu no UOL agora pela manhã, e até vou dar os créditos aos colegas aqui, André Martins e Lucas Mussetti Perazzoli. Lucas Mussetti, conheço muito bem, fazia o dia a dia do Santos. Excelente profissional. Muito sério. Confirmados, tudo pela nossa Ludmilla, nossa produtora aqui na TV. O Corinthians deve 217 milhões de reais para 7 empresários. Quais são? A maior... Desculpa, Tem os o nome empresários? dos empresários? Não tem o nome dos empresários. Tá. A maior dívida com um deles é de 60 milhões. Um dos empresários, a gente já sabe, é o Carlos Leite, que inclusive em reportagem do GE, do Globo Esporte, já entrou na justiça contra o Corinthians. E que trabalha com o Corinthians há Carlos muito Leite, tempo, que desde trabalha, 2008. se não estou equivocada, com Fagner, Renato Augusto, Trabalhou com o Mano Menezes. Cássio. Não sei se ele trabalha ainda com o Eu Mano. acho que não trabalha, Não, mas o trabalhou Mano quando, agora- o Mano quando agora- o Mano chega em 2008, Era. trabalhava. Mas agora Era o Mano, ele, né? o Mano é Guilherme, se eu não estiver equivocado. Quem? É, Guilherme Prado. Sim, verdade. Bom, então o Carlos Leite é uma dessas dívidas que já entrou. O Carlos Leite já entrou na justiça contra o Corinthians. Isso vai dar ruim. E aí um ponto importante é o seguinte: o UOL dá aqui, 217 milhões equivalem a cerca de 10 folhas salariais do Corinthians. Segundo a reportagem do UOL confirmada pela nossa Ludmilla, o ex-presidente do Willian Monteiro Alves, que saiu do mandato do Corinthians no fim da temporada passada, ele teria assinado uma confissão de dívida com 3 desses empresários. E aí o problema dessa confissão de dívida é que dificulta um processo na justiça do Corinthians contestar essa dívida. Porque a partir do momento que o ex-presidente do clube assina confessando que essa dívida de fato aconteceu, existe, não tem como você contestar isso. E segundo a reportagem do UOL, essa assinatura aconteceu nos últimos dias do mandato do Willian. O ex-presidente do Willian Monteiro Alves nega que tenha assinado essa confissão. Ele confirma que tem a dívida, mas ele nega a confissão da dívida. O que ele disse foi que ele repactuou alguns dos acordos com alguns empresários. E aí, para não ter problema na justiça, eram algumas questões que já estavam prescritas, alguns acordos que já estavam prescritos, e aí ele preferiu assinar e fazer essa repactuação da dívida com alguns empresários, para depois, se esses entrassem na justiça, a coisa não ficasse mais complicada. Outro dos empresários, além do Carlos Leite, Will Dantas, que ficou, Empresário do Pedrinho, que ficou famoso, né? De alguma forma, por ser empresário do Pedrinho. Exato. Com ele, uma dívida maior que 30 milhões de reais. Então, assim, é uma situação bastante tensa, complicada. Na terça, no dia do Majestoso, assistindo a transmissão, o presidente Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, foi entrevistado. E ele porque perguntaram em relação ao Garro, por que o Garro ainda não estava à disposição, e aí ele falou, cara, esquisito, a gente estava esperando o Talheres assinar, né, o que precisava pra gente conseguir entrar com a documentação, aí a gente entrou na FIFA pra conseguir isso, eu, o jogador, os dois, né, tanto o clube quanto o jogador entraram na FIFA pra conseguir isso, a gente conseguiu por parte do Talheres, mas a gente não conseguiu da AFA ainda. Isso. E aí o presidente citou e falou em alguma coisa de a gente tá lutando contra um sistema. Não perguntaram ao presidente, né, que sistema é esse, mas sensação que eu fiquei é que o presidente estava querendo falar da antiga diretoria, que deixou, como disse o Mauro, uma herança maldita, mas para além da questão financeira que deixou no Corinthians,
uma questão de relacionamentos de alguma forma conturbados ou que tinha alguma coisa de um toma lá da cá, de alguma forma. Sensação que eu fiquei da entrevista do presidente Augusto Melo. A questão é que agora ele é o presidente, Ricardinho. A questão agora é que ele vai ter que responder. Como é que vai se resolver essa crise toda? E vai ter um problema de patrocinador também, que vai dar problema. A antiga patrocinadora já está contestando. A patrocinadora, nada contra a patrocinadora atual, mas tinha que ter feito um acordo lá, não foi feito. A seguinte, o Corinthians virou uma verdadeira bagunça. E só para pegar esse ponto que o Ricardinho falou aqui, eu vi que a galera falou isso no De Placa esses dias. Ficou bem mal explicado, né? Sim. Porque o Augusto Melo disse que a Vaidbet, que é a nova patrocinadora, pagaria a multa rescisória. Aí depois disseram outra coisa e aí veio os detalhes de como seria isso. E nos detalhes de como seria isso, não é a Vaidbet que vai pagar, não. De outra forma, porque a Vaidbet vai pagar luvas pro Corinthians de 10 milhões. Essa é a parte que vai para pagar a multa rescisória. Os outros 10 milhões, a Vaidbet vai antecipar da última parcela desse contrato. Ou seja, de novo, o Corinthians não vai receber esse valor. Então é o Corinthians que está pagando essa multa rescisória. Você sabe dizer qual é o valor total da nova patrocinadora? Alguém sabe me dizer? Não é verdade? Não é 360 milhões? Uma coisa assim? Então tá tranquilo. Porque era 10 milhões por mês, né? É isso aí, 360, 120 milhões cada ano, fora luvas e fora uma espécie de um agrado de 10 milhões inicial. Então me desculpe, vocês estão fazendo aqui... Então a luva... A PixBet está pedindo 40 milhões, porque é 20 da multa e 20 de um adiantamento, com todo carinho, vocês estão fazendo uma tempestade num copo d'água. Vocês estão brincando. É só pegar esse dinheiro aí, paga os empresários, paga a outra antiga patrocinadora e vida que segue. E continua com esse elenco, né? Que tá bem demais. Precisa pagar os caras, né? Essa rescisória... Tá bom, né, não vai dar certo, meu Tem dois casos. Por isso que é importante. Só rapidinho, falando sério. Tá num buraco o Augusto Melo. Ele pega realmente o Corinthians arrebentado, só que ele vai ter que dar jeito. Ou ele fecha o Corinthians. Porque da maneira que tá... vai ser difícil tocar. E assim, ele já errou também, tá? Fez algumas coisas erradas, desde que ele assumiu. O negócio do Mateuzinho muito mal explicado. Agora... Aí não é o sistema. O caso do Mateuzinho não é o sistema. Mal, se continuar nessa pegada, é rebaixamento em Paulista e Brasileiro. Esse caso de rescisão, assim, outros casos do futebol paulista, tem acho que ainda está em... Você tem uma ideia que uma coisa também não se resolve ou não se resolve tão rápido. Tem da saída da Samsung do Palmeiras, que é mais de 10 anos, que ainda não foi paga. Né? E é uma dívida que pode cair, está caindo no colo da gestão da Leila Pereira. A princípio, que está sendo renegociada. Tem mais 14 anos. Então, assim, não estou dizendo que exatamente essa questão da PixBet, lembrando que cada negócio é um negócio, cada caso é um caso, depende da decisão na justiça, enfim. Mas, assim, é impressionante a capacidade que a antiga gestão deixou para esta. E, por enquanto, impressiona a incapacidade dessa gestão também de coisas básicas. Porque, de novo, o Mateuzinho não é um problema de sistema, ou é um sistema interno. Porque não existe nos últimos 40 anos... A única coisa mais ou menos parecida, mas em outras circunstâncias, foi o Suriaga, que a gente lembrava no Santos de 96, que até fez um jogo e não jogou mais, mas ainda aquele entrou em campo. Esse não, você não pode treinar um jogador que não está tudo acertado. A saída do Lucas Veríssimo é outra que é muito mal explicada. Tem as duas versões. Muito mal explicada. Tem as duas versões. Essa demora na regularização do Garro. Também é outra. Um empurra pro outro, ninguém sabe o ponto que tava. E assim, é muito azar se é com o mesmo clube. Se fosse com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Corinthians, cada um dos três casos já é. Agora, os três são com o Corinthians, haja inferno astral. E lembrando que é 1º de setembro. Ou incompetência, né, mano? Eu respeito o inferno astral, mas a incompetência que não é só dessa gestão, e também é da anterior, até por ter apresentado o candidato que a situação apresentou. E o candidato que, enfim, a oposição fez as contas básicas, o Enem de Política e de Matemática, gente, você podia ter eleito, quando eu falo gente, as oposições corintianas. Nas últimas eleições, as oposições se pulverizaram, como sempre, e perderam. Enfim, lançaram um candidato único, mas olha o que lançaram. Tem isso também. Assim, óbvio que tem muita questão da diretoria anterior, né? E das diretorias anteriores, não só da. Que até era do mesmo grupo. Que é do mesmo grupo. Desde 2007. De André Sanches. Mas também, e aí eu tô com o Mauro, assim, também acho que já tem erro do Augusto Melo, e não só nas ações, mas nas palavras. Principalmente. Nas promessas pro torcedor. Porque aí é inevitável que o torcedor hoje faça uma expectativa e realidade.
botaram aqui a expectativa do torcedor do Corinthians e a realidade tá aqui, não nem aparece na tela. Vocês acham que em algum momento ele tava falando sério sobre o Gabigol? Eu não sei. É só pegar aquela entrevista. Tava. Ele tava falando sério, Então, é legal. É só pegar aquela primeira resposta sobre o Gabigol naquela entrevista. Ao mesmo tempo, estava tudo adiantado, tudo apalavrado e tudo não tinha a menor chance de não ser quem é Gabigol. Assim, a lógica, entre aspas, ele consegue dizer que tá certo, não tá certo, não sabe que é o Gabigol, não precisa do Gabigol, precisamos do Gabigol. Eu já vi isso, hein? E eu sei onde acabou. Mas eu também acho que naquela altura, e aí fazendo a advogada do diabo aqui, eles não sabiam de tudo que tinha envolvido ali, de todos os problemas. Mas aí eu acho que a gente também, tem... perfeito. Tudo bem, mas e acho que pode... O que eu acho errado, tá? Mas eu pode vir mais coisa por aí, inclusive. Sim, total. Com certeza Mas é virá. isso, né, Gito? Você não pode se colocar pra assumir a presidência de um clube sem saber as coisas que... Pode ser que você descubra. É porque, mas assim, minimamente você tem ideia do que tá acontecendo no clube. É que a palavra, acho que é ingenuidade. Ele foi muito ingênuo em alguns aspectos pra não usar uma outra palavra que é mais agressiva. Porque parecia que ele assumiu o Corinthians esquecendo que o Corinthians tinha um passado. Não tá abrindo um clube novo, né? Zerado. Um eu tô aqui passivo com e um um patrocínio gigantesco. Eu vou me assemelhar a clubes da Europa e por aí vai. Só que o que foi do outro não vai se... Não apaga, né? Exatamente. Não vai pra outra galáxia, fica, né? Entendeu? Não adianta. A dívida não é dele, não foi ele que fez, mas ele vai ter que pagar. Eu acho que o ponto muita é esse, coisa... assim, essa galera tem que entender sobre que ele é sobre o Corinthians. Ele é Corinthians nesse momento. Ele não é ele. Ele é Corinthians nesse momento. Eu acho que ele encontrou muita coisa que ele não imaginava. Eu imagino. Encontrou muita coisa. Só que, é o que você falou, uma mínima ideia ele tinha que ter. Ele tinha a ideia, mas realmente também quando acho. chegou lá, o número de esqueletos, desculpa usar isso, mas assim, no armário, no sótão, no Era porão, muito maior do que ele na imaginava. sala, era muito maior. Mas O algumas Ronaldo falou isso quando assumiu o Cruzeiro. Então, Também. isso Eu comecei a eu ia abrir gaveta lá, eu assustava. Eu ia falar agora, todos os presidentes, assim, a hashtag é muito pior do que a gente imaginava. Todos. É qualquer presidente de Tá qualquer eleito, já clube, coloca na mão. é muito pior do que a Qualquer gente político, imaginava. eu diria. ETB, vamos fazer uma devassa. Normalmente ela é feita, e o mais engraçado, não se acham normalmente os esqueletos que estão falando. Então é uma coisa ou outra. O fato é que era no Cruzeiro, foi em momentos do São Paulo, Palmeiras, Todos Atlético, eles, Santos um agora pouco também. mais, um pouco menos. Que é pior do que se imaginava, e a gente está vendo que é pior do que se imaginava. Agora também não causa nenhuma surpresa, que era ruim, um pouco pior, e que quem assume também não tem muita ideia do que fazer. Ô, Mas Augusto, sabe- eu Que também espero, não é fácil, eu viu, só Augusto? espero que o Augusto, Gil, ele cumpra algo que ele falou. Ele falou que é divulgar, como é que chama o negócio? Auditoria, né? Auditorias, Eu quero sim. ver a auditoria. Então, Porque aí é É a independente, tal aí a da gente vai ver o devassa. tamanho do mas buraco. sabe o que me assusta? É que o Duílio, muitas valores. vezes, quando ele vendia os jogadores barato, né? Vendia por 2 coca lá e uma coxinha pro Zenit. Ele vinha na imprensa e E trazia a falava cara que ele ia jogar. se orgulhar de ser o cara que estava ajudando a quitar as dívidas do Corinthians. tava Algumas ajudando diminuíram mesmo o da Corinthians. super dívida. Mas olha Olha lá, isso. Mauro. Olha 217. isso. Então, O time algumas quase caiu. caíram e apareceram outras. que não tinham. Mas A o conta time, não fecha. o time quase caiu Mesmo. com esse discurso e no fim não resolveu nem um lado nem o outro. O Corinthians está na mesma estaca. Teve um que tinha esse Ele discurso só aí e trocou caiu. o buraco. Olha, tinha um É buraco aqui neste teto aqui, agora tem outro aqui, ó. ali. Ou 2. Resolvemos em cima da cama, mas no pé da cama e no banheiro tem 2 buracos no teto. Geralmente a Pra gente não sabe dizer no como é chão. que termina isso aí. Olha o Pedro Santiago. Timão luta contra o sistema financeiro.